Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Deus maravilhoso, que nos proporciona as suas bênçãos soberanas. Amém? Glória a Deus. Estaremos lendo o Salmo 65 para nós meditarmos em alguns versículos e já está buscando a face do Senhor em oração. 65. Davi louva a Deus e dá-lhe graça pelas bênçãos recebidas. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevaleçam as iniquidades contra mim, mas tu perdoa nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da casa do nosso Deus e do seu templo, do seu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingidos de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra tremem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visita a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Amolece-a com muita chuva. Abençoa as suas novidades. Coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Oh, que lindo, maravilha, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem que mandaram, né? E a pessoa se deleitava bastante naquelas mensagens, né? Naqueles versos. Não tem nada a ver com a Bíblia. É versos, né? E a pessoa se deleitava. E eu fico pensando, eu me deleito na palavra, porque a palavra de Deus tem as poesias mais lindas que já se ouviu em cima dessa terra. A palavra do Senhor é incomparável. A gente vê o profundo dela. Que lindo que é, que maravilhoso, e é algo que realmente preenche o nosso vazio. Porque a gente vê até umas coisas bonitas por aí e tal, mas não se compara com a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela sobressai a todos os versos, poesias, e a gente vê que a gente leu esse Salmo 65 alguns dias atrás, e hoje caiu aqui de novo, e a gente vê que ele soa sempre renovando. A palavra do Senhor é maravilhosa. E a gente vê aqui assim: ó, tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Quem ouve todas as orações, a não ser o Senhor Todo-Poderoso? Quem é que ouve o nosso clamor, nosso gemido, a não ser o Senhor, né? Glória a Deus. Então aí fala assim, ó, bem-aventurado, feliz a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Olha, então, a pessoa, ela é escolhida para estar nos átrios do Senhor. Aí outras pessoas podem dizer assim, nossa, então nem vou na igreja, porque vai saber se Deus me escolheu ou não. Ele chama todo mundo, né? Ele escolhe por quê? Porque tem pessoas que não têm vontade, tem pessoa que não quer, tem pessoa que se sente obrigada a ir na igreja, vai na igreja, nos átrios do Senhor, porque senão a esposa não para de falar, senão o esposo não para de falar. Então a mãe, né?
Então a pessoa vai mesmo por causa que ela é impulsionada por alguém, né? Mas bem-aventurado aqueles que realmente fazem as coisas do Senhor com carinho, com amor, né? Bem-aventurado, quer dizer, aventurado, bem-aventurado significa feliz, muito feliz. É aquele que é escolhido por Deus, porque o Senhor, ele separa, né? Ele vai separando, porque ele conhece o profundo coração da pessoa. Ele sabe se a pessoa está dentro da casa dele para adorar ele, para servir a ele, ou apenas, né, por uma obrigação, né? Então, realmente é separado para adorar o Senhor, é beneficiado com as bênçãos do Senhor, com a presença dele, né? Então o Senhor fala assim, ó, bem-aventurado aquele que habita em teus átrios. A pessoa é satisfeita da bondade da casa do Senhor, do seu templo, né? Glória a Deus. Com coisas tremendas de justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. O Senhor responde. Tudo aquilo que a gente pede para Ele, de uma forma ou de outra, Ele responde, ou até o silêncio dele é resposta, né? Tu és a esperança de todas as extremidades da terra. A quem nós esperaremos? Por que nós esperaremos a não ser por Ele, né? O nosso socorro presente na angústia é o Senhor. Glória a Deus. Então aqui a gente vê que o Senhor, Ele aplaca os ruídos dos mares, as suas ondas, né, obedecem a Deus. A gente vê que o Senhor vinha vindo, andando por cima das águas. Os discípulos disseram, é um fantasma, nossa! E ficaram tudo morrendo de medo de ver aquele homem andando por cima das águas. Aí quando eles perceberam, o Senhor falou assim, não tema, gente, sou eu. Aí eles perceberam que era o Senhor Jesus. E mesmo assim Pedro ficou meio duvidoso, ficou assim, né? Será que ele mesmo? Se for o Senhor, então faz uma prova. Fala para mim e te encontrar por cima das águas. Aí o Senhor disse, então vem. Aí Pedro foi encontrar o Senhor por cima das águas. E a gente viu que ele ficou com medo e as ondas bateram forte, ele ficou com medo. Aí ele falou e começou a afundar. Aí ele disse, Senhor Jesus, me ajuda, salva-me. Aí o Senhor Jesus catou ele pela mão e tirou ele das águas e disse, homem de pouca fé, né? Então, a gente vê que o Senhor tem domínio sobre o mar, tem domínio sobre as águas, porque Ele que criou, Ele que formou, né? Certa feita, os discípulos também estavam em alto mar, começou ali uma tempestade muito forte, e Jesus estava onde? Dormindo na polpa do barco, bem sossegado, tranquilo. E eles jogavam até os seus pertences no mar, para poder aliviar um pouco o barco, para o barco não afundar. Aí eles acordaram o Senhor e disse, Senhor, nós estamos perecendo e tu está dormindo. O Senhor não está vendo que nós estamos perecendo, né? Nós vamos morrer afogados, o barco vai virar. E o Senhor está tranquilo, sossegado, dormindo. Aí o Senhor Jesus, com toda a sabedoria, com toda a mansidão que Ele tem, Ele pegou e disse ao mar, aquieta-te, teu mar, aquieta-te, acalma-te. E o mar e o vento obedeceu à voz do Senhor. Então nós vemos aqui que o único que tem poder sobre as águas é o Senhor. O único que aplaca o ruído das grandes águas é o Senhor. Não existe outro que possa fazer isso. Por quê? Porque foi Ele que criou. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. Aleluia. Glória a Deus.
coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Vemos a natureza adorando a Deus. Aleluia. Vemos que as árvores batem palma para o Senhor. Glória a Deus, que maravilha, né? Que coisa mais linda que Deus é. Ele fez, né? Todas as coisas. A terra produz o nosso pão, produz o trigo, produz as frutas, as verduras. Deus é maravilhoso, né? Ele põe o sol para fora para aquecer a terra, para cozinhar o pão. Olha que coisa linda. Ele aquece e a semente brota, né? Aí depois ele manda chuva para dar o crescimento para as plantas. A gente vê que no outono, o outono aí produzindo tantos grãos, né? Na estação do outono. Todas as estações têm os seus frutos lindos, né? Apesar do inverno queimar muitas coisas, mas queima, tudo é propósito dele. Queima as folhas das árvores, porque cai, né? No inverno cai tudo queimado. Por quê? Para depois brotar bonito na primavera. Quando chega, então, a primavera, tá aquela coisa mais linda, brotando, a terra brotando. Mas por isso, porque brotou e ficou bonito e deu flores e frutos. Por quê? Porque passou pelo inverno. O inverno frio, o inverno seco, muitas das vezes, né? Então, assim também é a nossa vida espiritual, nossa vida na terra. A gente não compreende por que tanta tempestade na nossa vida. Muitas das vezes a gente fala, meu Deus, nem parece que eu sirvo a Deus. Olha que tribulação que eu estou passando. Ai, que dificuldade que eu estou passando. Mas por quê? Para que depois chegue a primavera na nossa vida. Aí quando a gente pegar aquele dinheiro na mão, a gente vai falar, oh glória, graças a Deus. A gente vai valorizar. Quando a gente pegar aquela compra, a gente fala, olha que bênção, né? Por quê? Porque a gente sentiu a necessidade, não é verdade? Se nós não passar em dificuldades, a gente não valoriza o que Deus dá para a gente. Se a gente não passar a provação, necessidade na parte do alimento, a gente não vai valorizar o ovo, aquele ovo que você fala, ai, eu estou comendo ovo. Mas deixa o Senhor passar, deixar você passar necessidade para você ver, você vai valorizar, você vai ver como é importante você ter ovo na sua casa. Ah, se eu tivesse pelo menos um ovo, você vai dizer, para comer agora que estou passando fome. Quantas pessoas nem valorizam o pão, nem valorizam o arroz, não valoriza nada. Mas quando tem necessidade, a pessoa fala, ah, se eu tivesse pelo menos um grão de arroz aqui dentro de casa. Não é verdade? Quantas pessoas reclamam do pagamento, meu Deus do céu. Quantas pessoas reclamam. Aí quando está desempregado, fala assim, ah, se eu tivesse pelo menos R$10, eu ia comprar pão e comprar um pacotinho de leite. Ia valorizar, não é verdade? Então, a gente tem que analisar muitas coisas. Analisar, valorizar, agradecer ao Senhor, parar de ficar murmurando. Porque quando vem o inverno, é para arrancar as folhas mesmo, é para queimar mesmo. Mas para depois produzir frutos bons. Glória a Deus, assim também é na nossa vida. Nossa vida espiritual e material.
Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus a louvar a Deus e dar-lhe graças pelas bênçãos recebidas e por aquelas que a gente nem recebeu ainda. Já começar a agradecer desde já pela vitória. Amém? Porque é o Senhor que visita a terra, é o Senhor que refresca a terra. Ele enriquece grandemente, Ele enriquece com seu rio, que está cheio de água. É Deus que dá o trigo, é o Senhor que prepara tudo, né? Enche a terra com seus sucos de água, regulando a sua altura, né? Não deixa passar nem mais nem menos, a menos que Ele permita algumas situações. Ele amolece a terra com muita chuva, Ele abençoa as suas novidades. Aí a pessoa fala, mas aconteceu um enchente lá em tal lugar. Mas vai ver por que aconteceu enchente. Porque os próprios seres humanos, eles não deixam as águas escoarem. Pode ver que em todo lugar eles vão tampando a terra. E os bueiros que eles fazem para escorrer a água, escoar, não é o suficiente. Então, Deus não fez a terra para que o homem colocasse asfalto, essas coisas. Porque a terra ela precisa ser amolecida com a chuva. E quando a chuva vem, ela tem que ser escoada. E o homem não, o homem vai jogando lixo para a rua, cimento, pedras, e a água não tem por onde andar. A terra não tem como absorver a água. E tem muita enchente, causa tanto problema. E os homens, eles querem morar na cidade, né? Constrói a casa sobre lugares perigosos, como a gente vê que a chuva vem desbarrancando tudo e derruba a casa, porque as casas são feitas em lugares perigosos. Aí joga toda a culpa em Deus. É isso. Deus não viu, Deus não cuidou, né? O ser humano acaba se matando sozinho. Eles desmatam para construir casas. Nunca sabe construir as casas num lugar seguro, num lugar bom. Eles sempre escolhem lugar perigoso, né? E a gente vê que quem mora em chácaras, é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, de enchente, essas coisas. É muito difícil. Porque tem os sulcos, que nós acabamos de ler aqui. Os lavradores rurais, né? Eles fazem sulcos para que quando chova, a água ela vai tendo a sua direção certa. E eles aproveitam quando chove, para a água ir no lugar onde as plantações vão ser beneficiadas, né? Mas na cidade não, na cidade tem que concretar quintal, concretar rua, asfaltar, então acaba indo, as águas elas não têm onde correr, então não tem como absorver. E acontece muita coisa horrível na terra por causa do homem mesmo. Pelo desmatamento, a água, ela aí acaba girando a tempestades fortes, porque as árvores, elas aplacam bastante as fúrias dos ventos, né? Aplaca bastante. Mas, né, fazer o quê? O ser humano, ele acaba se matando sozinho. O ser humano é triste, né? E Deus falando todo dia para nós ter cuidado. O Senhor sempre nos exorta, mas a gente acha que a gente tem razão em tudo, né? Glória a Deus. Mas vamos estar aí, então, obedecendo a voz do Papai, agradecendo o Papai Santo, e vamos pagar nossos votos, esperar pelo Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. Vou ficar com o versículo 2. Ó, tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Seja abençoado.
Em nome do Cordeiro, o justo.